Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje estou aqui com Rafael Morales, que é empreendedor, professor e consultor na Conversa Sustentável. Nós vamos hoje conversar com o professor, poeta, psicanalista Edmilson Felipe. Edmilson, chega para a conversa. Boa tarde, tudo bem? É um prazer revê-los, amigos queridos. Estamos aí, vamos conversar. Vamos lá. Edmilson, eu fiz recentemente um artigo, né, falando um pouco sobre a questão do verbo cuidar, né? Então lá eu chamo atenção sobre a crise do verbo cuidar. Até é curiosa essa questão, né? O porquê do verbo cuidar estar em crise, porque algumas pessoas até escreveram para a gente no nosso canal, aqui no Cidades Afetivas, mas o cuidar sempre esteve em crise, né? E aí eu fiquei pensando, na verdade, preciso estar sempre atento à questão do cuidado, porque o cuidado ele envolve muitas dimensões. É preciso cuidar da saúde mental, é preciso cuidar da saúde física, é preciso cuidar das relações, é preciso cuidar de si, mas também é preciso cuidar da sociedade. Então, com isso, né, a gente queria agora, né, principalmente em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul, com toda a questão que está relacionada ao enfrentamento da crise climática, a gente quis te convidar para você falar um pouco para a gente essa questão da importância, né, não só do verbo cuidar, mas a importância da afetividade frente aos enfrentamentos contemporâneos da crise climática. Bom, Viviane, agradeço a pergunta, porque é uma pergunta atualíssima, pertinente, nesse momento em que nós estamos vivendo. E o verbo cuidar, né, vem de cura, né? Significa que a gente precisa sempre ter esse olhar muito mais ampliado, né? Como o Edgar Morin mesmo diz, né? Uma cosmovisão. Por quê? Porque ele mesmo também aponta por uma policrise. Então, se nós pensarmos, né, o indivíduo, a sociedade, a espécie, essa tríade, todos nós estamos inseridos nesse contexto. Não tem como você se fechar num destes, né, lugares. Você tem que sempre ter essa circularidade e entender que, claro, as crises sempre existiram, desde a pré-história até hoje. Só que nós estamos vivenciando um mundo cada vez mais voltado para a vida da vida, né? Esse território que o planeta, a nossa casa, já vem dando sinais de irritabilidade e, consequentemente, nós precisamos olhar com cuidado para as futuras gerações e o mundo que deixaremos, e também não é uma rua de mão única, né? O mundo que deixaremos para as futuras gerações e as futuras gerações que deixaremos para o mundo. Isso implica, a palavra cuidar, isso implica justamente nos códigos das emoções, né? Nos alimentos do afeto. A gente pode trazer aí a neurociência, a gente pode trazer a psicanálise, mas o afeto, ele é fundamental, porque é uma palavra ambivalente, então você pode pensar o duplo, né? Aquilo que é o acolhimento, o afeto, mas também aquilo que lhe afeta. Fui ver um filme e saí afetado no cinema, então essa ambivalência ele está justamente em jogo, porque nós estamos cada vez mais num cenário policrísico, né, de 8,3 ou 8,4 bilhões de pessoas habitando o planeta, e os fatores climáticos, às vezes, por muitas vezes, não estão inseridos numa pauta onde o que emerge é a afetividade, e sim numa pauta racional, de um trabalho, de uma produtividade, de uma guerra, de conflitos. Então, há um descaso, digamos assim, com a humanidade da humanidade. Para lembrar o Morin, Edgar Morin, Método 5. E esse momento é um momento decisivo para que a gente tenha esse enfrentamento. Não é se afastar, não é não querer assistir os noticiários. Eu sei que é uma catástrofe, isso desagrada muito, isso traz uma certa melancolia, porque você se depara com vários lutos reais e simbólicos, as perdas que as pessoas têm. Então, o pensamento complexo, a psicanálise, a neurociência, eles estão
justamente questionando qual é o valor que nós estamos dando para esta sociedade. Que humanidade é esta em que você tem cada vez mais um aprisionamento naquilo que se produz, mas uma ausência dessa afetividade, nos códigos do afeto, nesses alimentos do afeto. Então, a humanidade ela carece justamente deste cenário de uma reflexão profunda, né? Então, a dica para as ONGs, para os líderes das nações, é justamente um pouco de humanidade para esta humanidade. Afinal de contas, né? Todos nós fazemos parte desta tríade, indivíduo, sociedade e espécie. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul e está por acontecer ainda, nos convoca por uma reflexão profunda, que eu acho que é importante a gente falar isso, uma reflexão profunda de tudo o que se perde, que não são apenas perdas materiais, mas são perdas da realidade psíquica, como que isso afeta, como que as pessoas estão, e também você tem os animais, cavalos, cachorros, gatos, e como que essa comunidade também, né, convoca os humanos a repensar e redefinir a nossa postura nesse cenário tão polêmico e policrítico. Edmilson, ouvindo você aqui, eu pensei em muitas coisas, né? E eu acho que essa questão do tripé do indivíduo, da sociedade e da espécie, ele está em crise. E essa crise ela é expressa de várias formas, né? A crise climática é essa falta de conexão, né, entre o indivíduo e a sociedade, entre né, a natureza, a relação dele com a natureza. Sim. E você falou da complexidade, né, do pensamento complexo da psicanálise, que são elementos para tentar dissociar e questionar esse modelo atual, e como isso vem acontecendo nos últimos anos, e a gente vem vendo isso nos últimos séculos, podemos pensar assim. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, acho que esse é um ponto bem interessante, bem importante. Sim, sim, se a gente pensa, eu trouxe esse tripé justamente pensando o método 6, né, a ética, a autoética, a ética do indivíduo, né, a ética, a socioética, a ética da sociedade e uma antropoética, que elas devem circular a todo momento. O que acontece é que, por conta de uma racionalidade exacerbada, as pessoas acabam se fechando muito na autoética. Então, um certo individualismo, um certo egocentrismo, então as pessoas não estão preocupadas com a sociedade e também com a vigência e a própria espécie, né? Então, as catástrofes vão acontecendo e as pessoas parecem que se esquecem um pouco. Lógico que nós temos um cenário do contemporâneo, e o contemporâneo você tem vários dispositivos. E um dos dispositivos são as redes sociais. E as redes sociais você tem a produção de muitas coisas que são boas, são elementares para a nossa formação, mas também a produção de notícias falsas e que, consequentemente, essas notícias não agregam em nada. Então, essa policrise que se anuncia, a gente precisa justamente ter um filtro, né, catalisador, para que a gente possa incorporar um bem-estar, né? Porque o bem-estar também é o bem-falar. Isso na psicanálise é muito importante, porque bem-falar, você trabalha, né, o psicanalista trabalha com a escuta, e o bem-falar significa justamente aquilo que vai ser o esboço de um bem-estar, o comprometimento que nós temos, que é esse lado humano, ético, e que cada vez mais, por conta de uma racionalidade exacerbada, de um trabalho, de uma sociedade do cansaço, que busca sempre a produtividade, a positividade, você tem justamente esse cansaço, esse teor, ele implica justamente nos noticiários e na vida, né? Então, nas universidades, nos podcasts, nos documentários que a gente assiste, você tem sempre alguma coisa que deve girar em torno desta reflexão, porque parece que essa reflexão ela é muito ampla e nós deixamos de lado, e nós nos preocupamos com a nossa casa, com a nossa rua, com o nosso bairro. Claro que são questões fundamentais também, mas você precisa ampliar essa cosmovisão, porque senão a crise se retroalimenta cada vez mais. Nós temos a necessidade de pensar essa humanidade que está por vir, ou essa humanidade que está agora apontando por esses deslocamentos. Então, os fatores climáticos, eles são fundamentais. E nós precisamos sair um pouco. Falar em cura, na psicanálise nós falamos em cura, nós falamos em deslocamentos, né? Desses traumas, que isso, de certa forma, suaviza um pouco e harmoniza
o nosso lado poético, que dialoga sempre com o nosso lado prosaico. Então, a racionalidade ela é importante, mas nós não podemos ficar presos a uma lógica racional do trabalho, do consumo e da produtividade, porque senão nós não temos uma abertura, né, ou a brecha antropológica, como diria o Edgar Morin, para pensarmos uma possibilidade de intervenção. É uma intervenção mesmo, que a gente precisa retroalimentar a todo momento e não esquecer, né, que esse bem-estar é necessário e fundamental, assim como o bem falar. Né? O Edmilson, e aí eu fico aqui pensando na questão do isolamento, né? Porque aí a gente pensa na crise climática também com esse isolamento, que pode levar para um aprisionamento, para uma paralisação, que também pode gerar um medo, enfim, desencadear uma série de questões e de coisas que a gente já viu, inclusive na pandemia, como é o caso da paralisação do sistema educacional, né? Sim. Então, o que você imagina, né, para além da psicanálise, para além, por exemplo, de políticas públicas, como as artes também poderiam ajudar a explorar, né, esse aspecto da subjetividade, principalmente na educação, com jovens, com crianças, com adolescentes, para que elas pudessem elaborar, né, Sim, psiquicamente, inclusive, essas questões. sim, sim. Olha só, nós tivemos aí, acho que foram 2 anos de isolamento, uma crise do Covid-19 que foi terrível para muita gente. Por quê? Porque no ideário dos afetos nós estamos acostumados ao encontro, ao abraço, né? Ao conjunto, os amigos que se encontram, e isso não foi possível. Então, o isolamento ele provocou uma, um trauma muito grande na realidade psíquica das pessoas, porque nós temos que entender a realidade, não a realidade essa que se apresenta, mas a realidade de cada um. Então, você foi se deparando a todo momento com aquilo que não poderia ser feito. Ah, não posso viajar? Não, não pode. Não posso encontrar os amigos? Não, não posso. Não posso fazer? Não, não pode. Então, a saída, né, talvez, e isso tem a ver com a psicanálise, isso tem a ver com as artes, seria justamente o que se pode, né? O que se pode fazer, né? As redes sociais são importantes, elas fundamentam algumas coisas, mas também esse aprisionamento vai gerar uma adicção. Tanto que hoje as pessoas falam em infoxicação, não é intoxicação. As pessoas estão infoxicadas cada vez mais nesse cenário, e quando você vê, você ficou 12, 13 horas no Instagram postando coisas, e a convivência, e a convivialidade. Então, é um cenário que nós precisamos, cada vez mais, artistas, psicanalistas, estimular essas gerações a sair um pouco, né? É difícil, eu sei que é difícil, mas estimular essa criatividade. Por quê? Eu sempre digo para os alunos, né, que nós temos 3 Cs. Não é comando CCC, não é comando de caça ao comunismo, mas o primeiro C. Todos nós somos críticos, né? Críticos de alguma coisa, críticos. Crísicos. A palavra crise vem de crises, com K, né? Do grego, em que você busca saídas. Porque se você não está em crise, é porque você não entendeu nada. Mas a crise não é aquela que deve paralisar, é aquela que deve estimular a sua pulsão de vida. Né? E o terceiro C, que é o mais importante, é a criatividade. Então, sem a criatividade, você não faz, você não acontece. Nós fomos muitos criativos, né, no momento da pandemia. As aulas online, as reuniões, as defesas de tese, né, as dissertações de mestrado. Então, foi um momento em que você tinha a possibilidade de dialogizar com as pessoas, porque não era possível o encontro. Então, a gente pode utilizar esse mecanismo ou esse dispositivo, para lembrar o George Agamben, no que é o contemporâneo, para estimular essas gerações a criar a arte, a pintura, a poesia, enfim, criar um mundo possível. Porque eu não sei se vocês assistiram aquele filme Um Dia Perfeito, o Wim Wenders, né? E que o personagem diz assim: existem vários mundos dentro do mundo. E a sobrinha dele pergunta para ele: em que mundo que eu estou? E ele silencia. Ora, se existem vários mundos dentro de um mundo, nós precisamos estimular essas gerações a olhar para esses vários mundos. Porque senão há um aprisionamento que não é da pandemia, mas um aprisionamento no celular, né? Nesse dispositivo, que é encantador, mas ao mesmo tempo também ele pode trazer muitos sintomas, né? Como ansiedade, depressão, TDAH, tudo isso que o Byung-Chul Han chama de violências neuronais.
Então, nós precisamos sair um pouco desse cenário e apontar caminhos, né? A gente sabe muito bem que o caminho se faz ao caminhar, mas essas gerações, elas precisam desse determinado estímulo, né? E eu vejo cada vez mais a psicanálise voltada para essa possibilidade de entender a cabeça desse adolescente, né? Como que ele sai de um aprisionamento, porque é muito comum você entrar num aprisionamento ou num isolamento, como você mesma disse, por conta de algum fenômeno externo. Mas é muito comum também, você tem o mundo e vários mundos dentro de um mundo e as pessoas estão presas, né? Você parece que abre a gaiola e o pássaro fica dentro, porque ele não quer voar. Então, o estímulo das artes e da psicanálise é justamente você ousar enfrentar esses novos mundos possíveis, imaginários, né? É isso. Então, pensando no indivíduo na sociedade, na espécie, o indivíduo está aprisionado, né? Totalmente. Por quê? Porque a frase do dia é cada um com seus problemas, não é? Claro que nós nos sensibilizamos com o Rio Grande do Sul, mas eu vi muita gente dizendo, bom, não é aqui, então, né, a vida que segue. Então, esse aprisionamento não deve acontecer. Essa autoética, por quê? Porque você é também a sociedade em que você vive. Você é também aquela criança que está agora clamando por um pedaço de pão numa barraca iglu embaixo do viaduto João Goulart. Você é também aquela pessoa que está na faixa de Gaza sofrendo. Você tem que ampliar essa cosmovisão, porque senão você fica no aprisionamento. E por isso o movimento. Esse movimento, né, ele precisa acontecer para que você não fique no aprisionamento, porque é muito comum esse aprisionamento. É um lugar, é uma zona de conforto. Mas é bom a gente saber que quando a gente sai da zona de conforto, a gente pode olhar e refletir a respeito se era tão confortável assim, né? Então, eu fico sempre instigando, né, pacientes, alunos e jovens, né, a sair um pouco daquilo que é chamado de zona de conforto, porque isso que é a zona de conforto não pode ser tão confortável assim. Então, o aprisionamento pode ser essa autoética. Então, cada um com seus problemas, isso não está acontecendo aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Você precisa se implicar cada vez mais com esses modelos e romper um pouco com essa racionalidade, né, e estimular cada vez mais as gerações a um enfrentamento. Porque os medos, né, estão sempre presentes. O medo sempre esteve presente. Tem um livro maravilhoso do Jean Delumeau que chama A História do Medo no Ocidente. E nós temos medo. São medos que vão aparecer sempre. O Bauman diz isso, né, no Mal-Estar na Pós-Modernidade. Quais são os 3 medos? O primeiro medo são os fatores climáticos. Nós não estamos seguros. Nós estamos na nossa casa, mas pode ocorrer um terremoto e você sucumbir. O segundo medo é com a decrepitude do corpo. Você vai chegando ao ideário de finitude, mas nós sabemos que nós estamos no estágio de inacabamento final. O indivíduo sucumbe e a espécie continua. E o terceiro, que é o mais importante, que as pessoas mais se amedrontam, é o medo das relações humanas. Então, as relações humanas convocam você pensar a afetividade, o código das emoções, quem é esse outro que habita em mim, ou seja, a aula número 1 de antropologia, a alteridade, né? Que nós precisamos cada vez mais olhar para esse outro e, consequentemente, entender este outro. Por quê? Porque as representações estão aí, então ninguém vem ao mundo para ser ninguém. Mas o conceito de ninguém-dade, trabalhado pelo Darcy Ribeiro, precisa ser estimulado para que a gente possa entender este outro. E ficar no aprisionamento do indivíduo vai fechar você justamente nas paredes e você não vai entender o que está acontecendo, até que um dia aconteça com você e ninguém também vai olhar para você. Então, nós precisamos sair dessas gaiolas que nos aprisionam, né? Na universidade tem muito isso, grade curricular, carga horária, parece carga, né? Ele é burro carregando carga. Disciplina, nós precisamos exercitar um pouco a afetividade e a criatividade, ou seja, espaços de experimentação de liberdade, como diria o Foucault. A gente precisa enlouquecer um pouco, mas não tanto. Mas enlouquecer no sentido bom, né? De estimular as pessoas a ousarem sair da sua zona de conforto. Isso me fez lembrar também o mito da caverna de Platão, né? Então, fica ali, de repente, nossa, era isso? Meu Deus! Então, assim, como, né? Como estimular, dentro dessa complexidade imensa que é lidar com a questão climática, a encorajar, né, esses jovens. Eu acho que aí tem um papel fundamental também dos professores, né, dos educadores, de como eles também, né, poderiam estar se adaptando, se reorganizando, né? Eu acho que também há sempre um esperar do outro, né? É sempre um esperar do outro.
e nunca se colocar no seu lugar para ver o que, de fato, você é o outro, né? Você também é o outro. Como você pode também agir para ajudar coletivamente nesse enfrentamento, né? Porque o aprisionamento, como foi dito, né, que a gente fica na autoética, é uma caverna. Porque na caverna você tem as imagens e ali você tem a constituição da verdade. E quando você sai, você começa a olhar que aquilo nada mais é do que sombras, né? Então você estava olhando para as sombras como uma verdade absoluta. E nós sabemos que não existe uma verdade absoluta, mas é muito bom sair da caverna, né? Esse é o estímulo. Você sai, você se encanta e se desencanta simultaneamente. Porque não é apenas encantamento, mas o desencantamento faz parte, esse estranhamento, que a gente sempre fala do outro, como diria o Sartre, né? O inferno são os outros, mas os outros somos nós. Então, você, conversando com essas gerações, você precisa cada vez mais um modelo educacional, né? Tirar um pouco essas pessoas dos seus cativeiros, das suas cavernas. Por quê? Porque nós já ficamos muito tempo no isolamento. Então, o encontro, ele é fundamental, mas o encontro dos afetos, das emoções, onde as pessoas possam chorar juntas e rir juntas, né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa, do ponto de vista de uma ecologia profunda, trazer, né, essas reflexões que estão à tona, mas as pessoas não estão muito acostumadas com isso, porque, repito, a caverna é a zona de conforto. Então, você fica ali aprisionado e quando você se depara com uma outra atividade, você fala, nossa, então existe um mundo para além da caverna? Sim, existe um outro lugar. E eu acho que essa é uma perspectiva sistêmica, dialógica, que nós precisamos construir cada vez mais, né? Muito bom, Edmilson. Fala. Por isso o pensamento complexo, né? Porque as pessoas falam, o complexo é diferente do simples. Não, não. Nós precisamos entender que se as totalidades são a soma e a subtração das partes, isso é de um outro filme, né? Vidas passadas, né? O que teria acontecido comigo se eu não tivesse escolhido isso? Então, você é também aquilo que lhe aconteceu, mas também aquilo que desaconteceu, aquilo que não aconteceu. Então, você vai lidar com isso e você vai aprender a construir mecanismos que não são mecanismos de defesa, mas de enfrentamento. Então, você tem cada vez mais um cenário que é propício para isso. Sempre estivemos em crise, claro, mas hoje me parece que as pessoas estão em busca de um isolamento, né? Não o isolamento do Covid, porque foi um fator externo que marcou e traumatizou muita gente, mas um isolamento porque eu não quero ir de encontro com aquilo que me convoca para o estranhamento. Isso é a caverna. Então, nós precisamos do estranhamento e olhar para esse estranho, porque, afinal de contas, todos nós somos. Entendeu? Muito bom, Edmilson. Gente, é uma honra ter essa conversa com o Edmilson. A gente poderia ficar aqui horas, né? Temos muitos outros assuntos para tratar, mas acho que por hora é isso, né? Então, assim, a questão da afetividade, ela de fato pode ser aí um fator poderoso, um motor para mobilizar pessoas em torno das causas comuns, como a luta contra a crise climática. Sentimentos como empatia pelo planeta, pelas futuras gerações, podem inspirar ações e fomentar o engajamento mais profundo também das questões ambientais. Por isso que falar em educação, conscientização sobre a crise climática, quando ela está imbuída de afetividade, ela pode ser mais eficaz, transmitindo essas informações de uma maneira que toque o coração das pessoas para que possam motivá-las a aprender mais e agir de forma consciente. Bom, nós, da Conversa Sustentável, temos como causa os Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. Nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e no Spotify. E não esqueça, se você gostou desse conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Não esqueça de dar seu joinha. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada. Tchau! Tchau, tchau.